Oi, gente, tudo bem? Vou tentar aqui resumir um pouquinho da minha história para vocês. Vou contar aqui um pouquinho de como funciona o meu trabalho, tanto aqui na Nutri quanto nos meus atendimentos particulares, tá? Para iniciar, eu vou contar para vocês que em 2015 eu iniciei a faculdade de nutrição, que era um sonho para mim, porque eu já estava atuando na área voltada à saúde, à suplementação, desde 2001, né, com a loja de suplemento. E quando eu decidi fazer a parte de nutrição, foi quando eu quis entender qual era o caminho que tanto esses nutrientes entravam e percorriam para o nosso corpo, qual era o caminho que ele seguia e o alimento também. E aí eu queria juntar essas duas partes, né, a suplementação com a parte da nutrição. E aí entrei na faculdade, me senti muito realizada enquanto eu estudava ali. Tranquei a faculdade em 2016 porque eu sempre tive a loja como minha prioridade e eu não estava conseguindo conciliar as duas coisas, tá? Só que no meio do percurso eu descobri o coach nutricional. E foi um divisor de águas para a minha vida, porque eu me identifiquei muito mais com a parte da consultoria, como que aquele indivíduo pega o cardápio e como ele vai executar todo aquele planejamento alimentar. Na prática, dentro da loja, eu percebia que quando ele na parte que eles tinham que comprar o suplemento, eles não estavam entendendo como manusear todo aquele cardápio, aquele planejamento. Desde ir no mercado, separar o nutriente, comprar balança, como escolher o suplemento. Então tinha dificuldade de entender todo esse cenário. E aí eu conseguia trazer essa leveza, tirar esse peso, né, das costas do cliente que chegava até ali. E na parte da consultoria nutricional, é justamente isso que a gente faz. A gente faz com que o indivíduo ele consiga entender que aquele planejamento vai trabalhar desde a emoção, comportamento, a mente, os hábitos alimentares, para que ele consiga de fato seguir aquele plano alimentar. E dali para frente foi quando eu comecei a me especializar mais na parte desses cursos, na verdade, né, que a gente acaba evoluindo, criando ali uma evolução conforme a gente vai colocando em prática, a gente vai trabalhando com pessoas diferentes, comportamentos diferentes, culturas diferentes, hábitos e estilos de vida diferentes. Então, você vai tendo que se aperfeiçoar também com os métodos os novos métodos, né, que vão surgindo. E o meu foco principal foi na neuronutrição, tá? Aplicada à nutrição esportiva. É bom, eu quero deixar bem claro também que a gente tem um certificado que a gente pode atuar, tá? Como coach nutricional. A gente não pode prescrever cardápio, tá? Então isso a gente trabalha com a parte de orientação. Então é importante deixar claro. E o que eu faço? Qual que foi o meu grande foco que eu percebi durante essa jornada? Então, desde 2017 para cá, eu venho trabalhando com isso e eu descobri uma parte muito importante que é a autorrealização em si. Eu falo que eu busco de forma... eu tenho um desafio, na verdade, né? Dia após dia, buscar de forma incansável a solução para a dor do cliente que eu falo que Deus coloca no meu caminho, né? E ali eu consigo trabalhar a parte de corpo, mente, espírito. Então eu trabalho com a parte do atendimento nutricional, trabalho com a parte de suplementação, eu faço a consultoria nutricional, acompanhando esse indivíduo por um período de 3 meses para ele entender como que a suplementação vai agir no organismo dele, como que o alimento vai agir, mudando totalmente o hábito alimentar. Então, na verdade, a neuronutrição, ela tem como base trabalhar as emoções, né, conciliando ali com a parte da alimentação, com a parte da atividade física. Então, todo esse suporte que a gente consegue fazer com que o indivíduo ele entenda que ele precisa percorrer por um caminho, só que muitas vezes a pessoa não sabe qual caminho é esse, né? Então, a gente consegue facilitar isso, né? Ser uma ponte para que a pessoa consiga executar de forma eficaz, que ela consiga não desistir. Porque muitas vezes o que acontece? A gente pega o indivíduo tendo um cardápio, mas ele desiste, ele não consegue executar porque ele é muita novidade, né?
Então, e não tem como fazer um trabalho mais curto, né? A gente precisa ter um trabalho mais longo diante disso. Então, o foco principal, gente, é promover e manter a saúde física, emocional e espiritual através do aconselhamento nutricional, que eu consegui desenvolver tanto na prática quanto utilizando ali a parte da teoria, tá? Através de ferramentas que são comprovados cientificamente, tá? Então a gente tem toda a autoridade para trabalhar com isso. E o mais importante é a autorrealização. Tá? Então, eu me realizo enquanto profissional. A loja, né, se realiza com o core business que a gente propôs aqui, enquanto empreendedores, né? Os meus sócios se realizam, as famílias dessas pessoas que a gente atende também se realizam, porque pensa comigo, se eu conseguir tirar uma ansiedade do teu filho e ele melhorar o comportamento dele em casa, você como pai, você como irmão, todo mundo que está à volta acaba se sentindo satisfeito, né? E feliz também, porque você está cuidando da saúde de um ente seu, né? Ou seja, seu filho, seu parente, seu amigo. Então a gente fala que a autorrealização é tão amplo que todos acabam se autorrealizando, né? Com um resultado que é transformador. Então eu vou começar a gerar mais esse tipo de conteúdo para vocês. E é nessa linguagem mesmo que eu vou gerar, mais simples, nessa linguagem que eu quero gerar para vocês de forma... Sempre eu vou trazer em contexto uma história que acabou acontecendo de fato, tá? Com algum tipo de paciente, com algum cliente que chegou até aqui, com algum trabalho que eu acabei desenvolvendo. É óbvio que usando assim a parte de suplementação como um cofator, se for necessário, é sempre em conjunto com o profissional da área da saúde. Se precisar desenvolver algum planejamento alimentar, vai ter um profissional especializado da área da nutrição desenvolvendo também, porque o meu foco vai ser na parte da consultoria nutricional. Tá? Então, fiquem ligadinhos, porque a gente vai começar a desenvolver mais conteúdos todos os dias, em todas as redes, tá? Seja no Instagram, seja no Facebook, seja no canal no YouTube também. E não tenta querer que a gente fale numa linguagem que vai estar todo mundo falando, seguindo a mesma regra, porque eu quero trazer realmente um conteúdo que seja verdadeiro, como a gente faz aqui, e não tem como eu colocar um texto e ler esse texto para vocês. Então vai ser sempre nessa linguagem, para que vocês consigam entender de fato que existe sim a solução para aquilo que a gente acha que é mais óbvio, né? Então, para você que procura ali essa parte de desenvolver o seu lado mental, físico, espiritual, seja através do suplemento, do aconselhamento, eu vou estar sempre aqui à disposição.